Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo a Quintas com Péricles Ramos. Aqui é o seu programa de estudos bíblicos na internet, onde nos reunimos a cada semana para estudar um pouquinho mais do amor e das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Você está chegando pela primeira vez? Não se esqueça de fazer sua inscrição, é muito importante. E se você já é inscrito, aproveite para dar o seu like, dar o seu joinha, famoso joinha, né? Para você participar do chat. Por que nós pedimos isso? Porque quando você começa a participar, se envolver com o conteúdo, então o YouTube percebe que o conteúdo é bom e ele começa a divulgar as mensagens para outras pessoas. E nós precisamos divulgar mais o amor de Jesus Cristo, divulgar o amor, a paz e a esperança, porque de tantas tristezas e coisas ruins já chega, não é? Hoje estou recebendo um grande amigo, um amigo de muitos anos, que é o pastor Gustavo Schumann. Boa noite, pastor Gustavo, tudo bem? Boa noite, Péricles. Tudo bem e você? Espero que esteja tudo bem com você, com a família e com a nossa audiência. Ah, com certeza. Agora, hoje vai ficar mais animado, viu? Com a sua presença aqui vai ficar sempre mais animado. Pastor Gustavo é uma pessoa querida de muitos anos, mas o senhor já se aposentou, não é isso, pastor? Eu já jubilei, já tem meu 8º ano de jubilação. Depois de 39 anos e meio de trabalho ativo como pastor e trabalhando pela obra do Senhor. Amém. Agora me diga uma coisa, me parece que quando as pessoas aposentam, recebem mais chamados, não é não? A gente não fica parado, né? Porque eu tenho um lema na minha vida. Eu sou um pastor jubilado, mas não sou um adventista apostatado. Eu continuo à disposição da igreja. Certo, que bom. Olha, a primeira vez que eu vi o pastor Gustavo, quando eu o conheci, melhor dizendo, foi na igreja de Botafogo, a igreja que eu pertenço, voltei a pertencendo agora, ultimamente, né? E chegou ali um rapazinho novo, com um terno, um blazer quadriculado, e pregou uma mensagem muito bonita sobre Salmos. E ele prometeu que quando voltasse aqui, ele já esteve aqui outra vez, se você não se lembra, volte lá e assista o vídeo dele, foi muito bom. E ele prometeu que quando ele chegasse aqui outra vez, ele iria pregar essa mesma mensagem, não é isso, pastor? Isso, exatamente. Eu lembro também quando eu preguei isso numa quarta-feira à noite em Botafogo. Eu estava indo para Botafogo porque minha esposa estava tendo bebê lá na maternidade no São Lucas, no Hospital São Lucas. Aí, na quarta-feira, eu fui para a igreja de Botafogo para estar com vocês, porque o Milton Gressler era ancião lá e pediu que eu pregasse na quarta-feira. Ah, certo, que legal. Eu não sabia desse detalhe do nascimento da sua... Quem era que estava nascendo, pastor? A Salisa. Salisa nasceu no São Lucas. Certo. Aliás, fala um pouquinho da sua família. Fala um pouquinho da sua esposa, dos seus filhos. Pode falar. Eu sou adventista vai fazer 50 anos. Aliás, já tem 50 anos, que eu batizei no dia 29 de abril de 1973, exatamente. Vai fazer 50 anos, 49 anos e meio. E eu conheci Vânia num casamento, que eu fui chamado, e fui nesse casamento praticamente de penetra, porque eu não conhecia nem o noivo, nem a noiva. Mas como um amigo meu foi lá em casa e falou que eu tinha que ir nesse casamento, depois de muita relutância, eu fui com ele lá e eu conheci a Vânia. Me apresentaram a Vânia, e então eu resolvi, quando a conheci, que iria namorá-la, e o meu planejamento, logo de cara, às vezes ela diz, não existe isso, amor à primeira vista, mas eu falei, eu vou casar com essa menina. E no dia seguinte do casamento, ela estava na escola cristã de férias, na igreja de colégio,
e eu fui na escola cristã de férias lá para conversar com ela, e comecei a tentar namorá-la, e depois nós fixamos um namoro, eu me batizei, e depois nós casamos um ano, menos de um ano. Nós casamos, faltava 3 dias para completar um ano. Eu a conheci no dia 16 de janeiro de 73, e nós casamos no dia 13 de janeiro de 74. Tudo bonitinho, não foi na polícia, foi bonitinho. E estamos há 49 anos, vamos fazer 50 anos que eu a conheço, e 49 anos de casado. Então, nós temos 3 filhos. A Salisa, que nasceu em Botafogo, lá em Botafogo, não, em Copacabana, no São Lucas. Temos o Samuel, que nasceu em Recife, e temos a Gisela, que nasceu no Hospital Silvestre. Entende? Salisa mora em Portugal, Samuel mora na Turquia, e Gisela mora em Orlando. E eu tenho 3 netos, o filho de Salisa, que é o Gabriel, que mora comigo, e a Gisela tem 2 filhos, né? Um menino de 8 anos, e que é o Vini, e a Nicole, que tem 9 anos. Vai fazer agora 9 anos, dia 17 agora de setembro. Para você que está nos ouvindo, ou nos vendo, assistindo, melhor dizendo, às vezes eu falo para as pessoas apresentarem suas famílias, né? Você sempre percebe que tem um filho que nasceu num estado, outro no outro. É porque, como ele é pastor, ele é chamado, é transferido de cidade para cidade, ou de estado para estado, e acontece esses detalhes aí dos nascimentos dos filhos em estados diferentes, né, pastor? Eu digo, Pérez, que Salisa é pernambuoca. Ela foi gerada em Pernambuco e nasceu no Rio de Janeiro. O Samuel é baiano, foi gerado na Bahia e nasceu em Pernambuco. E Gisela é carioca mesmo, foi gerada e nascida no Rio de Janeiro. Essa é natural mesmo, né? Daqui. E só um detalhe, pastor. O senhor trabalhou em que estados? Eu trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em Pernambuco, trabalhei na Bahia e voltei para o Rio de Janeiro e não saí mais do Rio de Janeiro. Trabalhei 29 anos aqui no Rio de Janeiro. 7 no Hospital Silvestre, e trabalhei mais 22 aqui como presidente da Associação Rio de Janeiro e Rio Fluminense. E antes eu tinha trabalhado em Friburgo, meu primeiro distrito, depois no Caxiense e depois no distrito de Olaria. Completou aí 35 anos e meio, mais 3 anos e meio que eu trabalhei no ENA, 39 anos e meio por aí. Puxa, é um ministério longo, hein? Foi longo, graças a Deus, e produtivo. Louvado seja Deus por isso. Para quem conhece ele como eu conheço, por onde ele passou, a igreja prosperou, cresceram mais campos. Quando nós falamos de campos, distritos, locais alcançados com o evangelho. Deus continue te abençoando, meu amigo. Mas o senhor se aposentou e está morando aonde? Eu moro em Tanguá, antes de Rio Bonito, entre Rio Bonito e Itaboraí. Certo. Eu tenho uma casinha aqui e moro aqui. Que coisa boa, coisa boa. Mas, amigo, eu pelo menos, eu vou lá começar comigo, tá? Eu estou ansioso para ouvir, aliás, não nem reouvir, né? Mas ouvir novamente aquela mensagem. Aquela mensagem maravilhosa lá de quando eu lhe conheci em Botafogo. E digo com certeza que todo mundo está querendo assistir essa mensagem, viu? Pelo que eu já falei, todo mundo está ansioso. Então, mas antes de passar a palavra para o senhor, vamos fazer uma pequena oração, né? Sim. Não. Querido Deus, muito, mas muito obrigado pela sua oportunidade que tu nos dá de estudar a tua palavra. E nesse momento, Senhor, suplicamos que tu possa abençoar o pastor Gustavo, para que a sua mensagem possa fortalecer a nossa fé, possa fortalecer a nossa esperança e animar-nos na caminhada cristã. Com perdão dos nossos pecados, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Gustavo, esse é um púlpito virtual e ele é seu agora, viu? Obrigado. Boa noite para todos. Um prazer muito grande poder falar com vocês, onde quer que vocês estejam, se é em casa, se é na rua, a oportunidade de abrir a palavra de Deus para conversarmos sobre a beleza dessa escritura maravilhosa que contém ensinamentos que transcendem muito os nossos conhecimentos e sempre nos surpreende com as revelações que encontramos sobre a divindade na palavra, que é a revelação da própria existência do Senhor Deus. E quando eu fiz teologia, eu fiz uma matéria muito interessante chamada Poesia Bíblica. E dentro da poesia bíblica, eu estudei um pouco a respeito do Antigo Testamento
E nós descobrimos, pela revelação e de outros estudantes bastante observadores a respeito da poesia, que 40% do Antigo Testamento praticamente é poesia. A gente pensa assim, como pode ser isso, né? Mas nós encontramos muita poesia dentro do livro de Salmos, Provérbios, Cantares, e até mesmo fora desses livros que são considerados os livros poéticos das Sagradas Escrituras, nós encontramos algumas poesias que se destacam. E eu queria apresentar para vocês algumas delas, mas eu vou focalizar no meu ponto fundamental no Salmo 19. No entanto, eu gostaria de dizer que algumas das poesias do Antigo Testamento que me surpreendem e tenho muito prazer em relembrá-las, a primeira delas, do meu gosto pessoal, está em Ruth, no capítulo 1 e no verso 16. Para mim, é uma das poesias mais importantes a respeito de fidelidade, consideração e amizade. Principalmente porque se trata de uma amizade profunda entre uma sogra e uma nora e uma sogra. E esses poemas de declaração de Ruth para Noemi, ele é gravado com um simbolismo muito grande de também conversão. As pessoas que entendem que a conversão é um processo em que abre o coração para que ela entenda e se dedique ao povo de Deus, ao Deus do seu povo, de uma maneira muito especial. Então, disse Ruth para Noemi, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vejam, uma amizade tão profunda, em que virar as costas para essa amizade, para Ruth foi muito difícil. E ela fez essa declaração de consideração, de fraternidade, de reconhecimento, de respeito à mãe do seu marido que havia falecido. Mas, acima de tudo, o reconhecimento do testemunho de Noemi a respeito do seu Deus. E o nome do esposo de Noemi era Abimeleque, que quer dizer, meu Deus é rei. E, nesse caso aí, nós encontramos a declaração de que o Deus de Noemi foi totalmente conhecido por Ruth, a ponto dela dizer, eu não vou virar as minhas costas para você e para o Deus que você segue. Eu serei como tu, uma seguidora do Senhor. Esses versos aqui, eles sempre trazem uma grande inspiração por ver a fidelidade e também por ver a harmonia que existia no coração daquela nora muito fiel à sua sogra. Mas existe um outro poema que praticamente é um salmo dentro do livro de Isaías. Quando a gente vê aquela descoberta lá na província de Qumran, naquelas cavernas de Qumran, que encontrou todo o livro de Isaías, os 66 capítulos, nós encontramos o capítulo 12, que é, na realidade, um salmo de louvor da restauração do Senhor a Israel. E esse salmo é baseado também numa grande poesia. E diz assim, Isaías 12, 1, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tereis água das fontes da salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre todos os povos, e lembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta-te e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Esse daqui é praticamente um salmo dentro do livro profético. Eu gosto muito desse salmo aqui de Isaías, porque traduz o grande amor de Deus, e é o livro que fala sobre salvação. O livro que mais fala sobre salvação no Antigo Testamento é o livro de Isaías. Não foi à toa que ele foi preservado.
entende? Miraculosamente preservado. E eu gosto quando ele diz no versículo 3, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E que água é essa aí? Jesus disse, eu sou a água da vida. Fala a respeito do próprio Jesus. Esses poemas que eu estou relatando para vocês, eles são muito dignos, mas o campeão de todos os livros da Bíblia de poema é o livro de Salmos. E nós encontramos vários tipos de salmos. Nós encontramos os salmos didáticos, por exemplo, o Salmo número 1 é um salmo didático, o Salmo 19 também é um salmo a respeito da salvação e da salvação, o Salmo 119 é um salmo a respeito também do poder da palavra de Deus e dos seus mandamentos, o Salmo 51 é um salmo imprecatório, o Salmo 32 também é um salmo imprecatório, que fala sobre o perdão, além de todos os outros salmos que falam sobre a nação, falam sobre o grande rei sacerdote que é Jesus Cristo, o salmo que fala sobre o sofrimento de Jesus, que é o Salmo 22, o salmo que fala do grande pastor, é o roxinol da Bíblia, que é o Salmo 23, no entanto, o Salmo 19 é o salmo que fala a respeito da criação. E o Salmo 19, que eu vou querer manifestar para vocês aqui, estudar com vocês, ele tem uma característica literária muito importante. Por quê? Porque é um salmo baseado em paralelismo de sinônimos. É uma composição literária que pode ser traduzida para qualquer idioma e não perde a sua beleza literária, porque a sua beleza literária não está em rima fonética, está em rima de ideias, de sinônimos. E essa matéria é uma matéria muito boa, porque a gente vê como que o salmista tinha uma maneira de compor os seus salmos, e dentre eles o 19, com uma característica especial, em que a ideia era sempre reprisada com outro verso, para que ficasse confirmado a ideia de que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, vamos abrir o Salmo 19. Diz assim, para começar, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Vejam os sinônimos. Os céus e firmamento são sinônimos. Proclamam e anunciam são sinônimos. O firmamento anuncia a glória de Deus e as obras de suas mãos, a mesma coisa. Garantindo sempre uma ideia contínua de que existe um Criador. Do verso número 1 até o verso número 4, fala sobre a beleza da criação. E interessante que existe uma escritora americana que ela tem um livro chamado Caminho a Cristo, em que o primeiro capítulo fala sobre a criação. E ela diz que a criação é a melhor forma de Deus manifestar o seu poder e o seu conhecimento e a sua existência. Perceberam? Então, quando a gente olha as coisas que estão criadas, nós podemos entender que existe uma mão poderosa, alguém com conhecimento superior a qualquer cientista e qualquer ciência já existente para criar todas as coisas. A gente vê que atrás da criação existe a mão de um profissional, porque criação não é coisa de amador, é coisa de profissional. E nós entendemos aí os céus proclamando a glória de Deus e o firmamento anunciando as obras de suas mãos. De que maneira que esse céu proclama e o firmamento anuncia? No versículo 2, nós encontramos uma declaração muito interessante. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E o que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui uma ideia de continuidade, de perpetuidade. Houve dia e noite. E nunca se absteve dessa sequência, dia e noite, conforme estava escrito lá em Gênesis. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, houve tarde e manhã, o terceiro dia, houve tarde e manhã, o 10º dia, houve tarde e manhã, o 12º, o 10º dia, e vai assim por adiante. Sempre na sequência de que o ciclo é de 24 horas. Então, nós encontramos uma criação que foi feita dentro de uma semana, no período de 24 horas, manifestando o poder de Deus. Esse Deus que tem a capacidade, esse Deus que, com a palavra de sua boca, trouxe tudo à existência. E o salmista aqui, esse salmista que escreveu isso daqui é o salmista Davi, eu entendo que ele, durante as suas vigílias da noite,
Enquanto ele pegava a sua harpa e dedilhava encostado numa pedra, cuidando do rebanho do seu pai, ele pôde ver toda aquela grandiosa e beleza da atmosfera e das estrelas num ambiente em que não existia nenhuma poluição. E quando a gente está num lugar que não existe poluição, as noites são bem iluminadas e as estrelas dão um show especial para a visão de qualquer um, não é verdade? Então ele olhava aquele firmamento belo, cheio de pontinhos brilhantes, que manifestava ali, segundo a sua declaração, a glória de Deus, que estava ali mostrando as obras das mãos de um Criador. E de dia e de noite ele podia ver o reconhecimento que Deus existe e que criou todas as coisas. Então, aqui é uma lição muito bonita a respeito do criacionismo e lança por terra definitivamente a questão do evolucionismo. Nós encontramos aqui uma outra coisa interessante no versículo 3, dando a continuidade da ideia do criacionismo. Não há linguagem e não há palavras. No entanto, deles se ouve a sua voz. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz sem nenhum som, sem linguagem e sem palavras. Eu fico pensando, quando eu estudei numa determinada escola de padres, o padre fez uma vez uma declaração que me deixou bastante intrigado. E teve um sacerdote que fez um sermão sem usar nenhum verbo. Aí eu fiz uma observação. Será que alguém entendeu o que ele falou? Porque nós sabemos que em português, sem verbo, não existe o quê? Ação. Se não existe ação, então como que se pode fazer um sermão sem verbo? Alguém pode entender? Quando eu vi o Salmo 19, eu entendi que existe sermão sem verbo. Muito mais ainda, que existe um sermão sem palavras, um sermão sem linguagem. A Bíblia diz, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. O sermão mudo da natureza. Entendo isso. O sermão mudo na natureza, porém profundo, que não dá para você deixar de observar, ou fazer ouvido moco e não querer escutar, ou fechar os olhos para não ver. Porque em cada pétala da flor, em cada segmento da fauna e flora existente no mundo, nós vemos o sermão. Deus é o Criador. 24 horas por dia. Quando nós enxergamos o macro ou o micro, nós encontramos ali a mão de Deus. Não estou dizendo ali a ideia do panteísmo, que Deus está ali nessas coisas, mas que Deus é o originador de todas essas coisas. É o sermão mudo da natureza, onde a revelação da natureza nos faz entender que existe alguém por trás disso tudo que mantém, que criou e mantém. Não é aquela teoria do gerente ausente, né? Que deu corda no mundo e deixou por conta da sua própria sorte. Não, é alguém que criou e mantém, cuidando de cada coisa, cuidando de cada criatura. E nada surpreende a ele, porque ele tem o domínio sobre todas as coisas. Essa situação nos mostra o grande poder de Deus, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que conhece tudo e o Deus que, durante toda a eternidade, mantém os seus desígnios, os seus desejos, e ninguém pode duvidar ou questioná-lo. O sermão mudo da natureza também ele é dito em Romanos 10, 18. Paulo fala a respeito disso no Romanos 10, 18, eu quero ler para vocês aqui, quando ele diz assim, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo ouviram. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Porventura, pergunto mais, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Está aqui bem claro na palavra de Deus, o sermão mudo da natureza. Então, dos versos 1 ao verso 4, nós encontramos a beleza do criado, das coisas criadas, a beleza da criação. Porém, no verso 5, que na realidade o último verso do verso 4, ele pertence ao verso 5. Aí parece que existe uma interrupção dramática da ideia da criação,
porque ele diz assim: aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Nada consegue ficar longe da sua luminosidade, do seu calor. O que ele está dizendo aqui? Será que Davi, na sua observação, ele estava acreditando ao sol aquilo que todos nós aprendemos, que sem o sol não existe vida? Será que é isso que ele quer afirmar? Eu quero dizer para vocês que essa interrupção dramática do raciocínio de Davi, da beleza da criação, para ressaltar aqui o sol, ele quer fazer um paralelismo. E eu vou mostrar para vocês qual é o paralelismo que ele quer fazer. Em primeiro lugar, ele não está acreditando a origem da vida ao sol. Aliás, quando nós estudamos as primeiras noções de botânica, a professora na escola primária, ela nos diz o seguinte, para falar a respeito de fotossíntese: sem o sol não existe vida, porque o sol é responsável pela fotossíntese, né? Os vegetais assimilam o oxigênio e assimilam o gás carbônico e liberam o oxigênio. Então, parece que a gente dá crédito ao sol como autor da vida, e não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Primeiro, a gente tem que lembrar qual foi o dia que Deus criou os vegetais. Foi no terceiro dia. Qual o dia que Deus criou o sol, a lua e as estrelas? O quarto dia. Como que os vegetais viveram o terceiro dia todinho sem o sol? Porque lá no primeiro dia, Deus disse: haja luz. E a primeira luz que houve não foi a luz do sol, foi a própria glória de Deus. A glória de Deus iluminou este mundo. Então, eu vou dizer o paralelismo. Secundariamente, nós precisamos do sol para que exista a fotossíntese, mas o sol não é o responsável pela vida, porque a vida aconteceu antes que o sol existisse. E ainda mais, no livro de Isaías e no livro de Apocalipse, diz que a cidade santa não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, mas o Cordeiro será a sua lâmpada. A mesma luz que houve, que iluminou este mundo do primeiro ao terceiro dia, será que vai iluminar a nova cidade pela eternidade. O sol não vai ser o originador da vida e nunca foi o originador da vida, porque isso é mitraísmo. Um dos grandes problemas da cultura babilônica foi trazer exatamente o mitraísmo, onde o sol, para eles, era o autor da vida. E esse mitraísmo, ele veio adentrando todo o período da história da humanidade e chegou até mesmo no período da história da igreja, em que os sacerdotes começaram a utilizar paramentos, em que atrás do seu paramento existia o solstício. Não sei se vocês já viram isso daí. Quando eu fui coroinhando na igreja Coração de Maria, no Meia, várias vezes eu botei o paramento no padre e vi aquele solstício, eu não entendia o que significava aquilo. Nada mais é do que uma assimilação da cultura babilônica de que o sol é o autor da vida. Quem é o autor da vida é Deus. E nós vamos viver a eternidade toda sob os auspícios da luz e da glória do Senhor Deus. Então, aqui é um paralelismo. Que paralelismo é esse, Gustavo? Eu vou dizer para vocês. Assim como, secundariamente, o sol é importante para a vida, ele entra dos versículos 6 até o versículo 10 a respeito de um outro ponto importantíssimo. Qual é o ponto importantíssimo? Ele começa a dar um paralelismo sêxtuplo do valor da lei de Deus. Por que dá esse paralelismo sêxtuplo? Ele utiliza 6 sinônimos para o nome da lei, 6 sinônimos para a natureza da lei e 6 sinônimos para os efeitos da lei. Olha o que ele diz, versículo 7. A lei do Senhor, nome, qual a natureza dela? É perfeita. E o que ela causa? Qual é o seu resultado? Restaura a alma. A lei é perfeita e restaura a alma. O nome lei, natureza perfeita e causa a restauração da alma.
No mesmo versículo, o outro verso, o testemunho do Senhor, testemunho e lei são sinônimos. Qual é a natureza do testemunho? Ele é fiel. Lá em cima, a natureza da lei é perfeita, do testemunho é fiel. E o que ele causa no homem? Dá sabedoria ao simples. A lei, ela é perfeita, dá a restauração, o testemunho é fiel e causa sabedoria. Versículo 8. Os preceitos do Senhor têm por natureza serem retos e causam o quê? Alegria no coração. Então, veja, até agora nós temos 3 paralelismos de sinônimos para o nome da lei, a lei do Senhor, o testemunho e preceito. Para a natureza dessa lei, ela é perfeita, ela é fiel e ela é reta. E o que ela causa no homem? Restaura a alma, dá sabedoria e alegra o coração. Esses 3 primeiros mostram a importância desta lei. Mas diz mais, o paralelismo não é triplo, ele é sexto. O mandamento do Senhor tem por natureza ser puro e causa o quê? Ilumina os olhos, abre os olhos, dá luz, dá compreensão. O temor do Senhor é límpido, ou seja, ele é limpo, transparente. Não existe nada que possa encontrar alguma falha nesse temor do Senhor, porque ele traz eternidade, permanece para sempre, significa eternidade. Os juízos do Senhor têm por natureza serem verdadeiros e produzem justiça, todos igualmente justos. Então, nós encontramos do versículo 7 ao versículo 9, os 6 paralelismos sobre o nome da lei, a natureza da lei e os efeitos da lei. Eu acho tão bonito isso daqui, que garante que a lei de Deus é uma coisa perfeita. Agora, será que Davi estava querendo manifestar que nós somos salvos por guardar a lei? Será que é isso que ele queria ensinar? Diante de uma lei que é perfeita, fiel, reta, pura, límpida e verdadeira, será que é isso que vai causar a nossa salvação? Aí está o grande paralelismo com o sol. Assim como o sol não é o responsável pela vida, guardar a lei não é responsável pela salvação, porque a salvação que nós temos está em Jesus Cristo. Mas, quando nós encontramos esse Jesus como nosso Salvador pessoal, consequentemente, nós entendemos que a sua palavra ela merece uma consideração especial. Por quê? Porque o mandamento dele é perfeito, é fiel, é reto, é puro, é límpido. E assim, secundariamente, nós encontramos alegria em guardar e ser fiel a esses princípios. Ou seja, o mandamento de Deus funciona como uma regra de proteção, uma cerca de proteção. Essa cerca de proteção é para que nós não saiamos dali e venhamos a pecar, e, ao mesmo tempo, para nos proteger no louvor que queremos dar a Deus. Então, somos salvos primariamente em Cristo Jesus, ou seja, temos vida física e espiritual primariamente em Cristo Jesus, temos secundariamente vida através da energização do sol, que Deus colocou para nos ajudar a entender que Ele é o autor da vida e o sol é apenas um instrumento que Ele colocou para energizar um pouco esta terra. Assim, os mandamentos são secundariamente um ponto para a energização espiritual dos seus filhos, porque aí nós encontramos uma perfeição, encontramos uma fidelidade, encontramos uma retidão, uma pureza e, consequentemente, nos tornamos limpos em viver à luz desses mandamentos. É coisa muito bonita, gente. Então, nós vemos o Davi, eu não entendo que grau de teologia que Davi tinha, mas eu sei o que ele escreveu, dá para eu entender que a teologia dele é profunda. Se não foi uma teologia acadêmica, escolástica, foi uma teologia por observação e pelo relacionamento com Deus. Aliás, a maior teologia que nós podemos ter é aquela que nós adquirimos com o relacionamento com Deus. Quando nós estudamos a sua palavra, quando nós acreditamos a Ele, tudo aquilo que nós entendemos e saber que Ele é o revelador dessa teologia. Não é alguma coisa que o homem inventa, é alguma coisa que o homem recebe como revelação de Deus. Então, assim, ele falou do versículo 1 ao versículo 4, a respeito da beleza da criação. No versículo 5 e versículo 6,
ele fala sobre o paralelismo do sol para que possamos entender que a lei ela é secundária. Primariamente, dependemos de Deus para ter vida física e espiritual. E a lei está ali para nos ajudar a entender, a iluminar os nossos olhos, restaurar a nossa vida, para também trazer alegria, para que nós tenhamos sabedoria, porque a sabedoria do Senhor é importante. Aliás, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E foi isso aí que Salomão recebeu. Ao temer a Deus, ele recebeu a sabedoria, aquilo que ele pediu em primeiro lugar, para que pudesse ser considerado uma pessoa que tivesse dignidade para dirigir o povo de Deus. No versículo 10, nós encontramos uma coisa muito interessante. Ele classifica o tipo de validade, ou de valor, melhor dizendo, desse mandamento. Ele diz assim, versículo 10, escute bem. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, tudo que ele falou a respeito da lei, do mandamento, do testemunho, do temor, dos preceitos, ele identificou como mais puro do que o ouro, mais desejável do que o ouro e mais doce do que o mel. Ou seja, quando nós estudamos a palavra de Deus e entendemos os mandamentos, nós entendemos que existe uma valorização muito grande nesses mandamentos. Existe um valor que nos valoriza. Existe uma doçura que nos torna doce, que nos torna afáveis, que nos torna cada vez mais próximos, bem achegadinhos a Deus. E ele diz mais, versículo 11, ele faz uma aplicação. Isso que é o ponto fundamental. Quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos entender que esses versos, eles precisam ser, de uma maneira muito clara, colocados na nossa vida, aplicados em nossa vida. E ele faz a aplicação. Ele diz assim, versículo 11, além disso, por esses mandamentos, eles se admoestam o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Coisa maravilhosa. Nós só somos admoestados pelos mandamentos. E quando nós guardamos, consequentemente, existe grande recompensa. Primeiro, porque nós valorizamos a Deus. Segundo, porque nós reconhecemos o domínio dele sobre a nossa vida. E terceiro, porque nós reconhecemos que os mandamentos foram dados para que nós pudéssemos manifestar a nossa fidelidade a Deus e entender o amor dele por nós. E quer nos resguardar de qualquer coisa que possa feri-lo no nosso relacionamento com ele. Então, ele coloca ali essa aplicação para ele. No versículo 12, ele diz ainda mais, quem é que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Note que ele aplica toda a beleza da criação e toda a beleza da lei de Deus para a vida dele. Primeiro, com a criação, ele reconhece a existência do Deus. Com os mandamentos, ele reconhece o cuidado de Deus com ele. E ainda mais, ele coloca toda essa aplicação desses mandamentos para a vida dele. Ele não joga para os outros. Interessante que é muito comum nós queremos aplicar os pontos da Bíblia, os princípios bíblicos, para os outros. Eu até me lembro de uma experiência muito interessante de um colega de teologia. Nós trabalhávamos juntos, estudávamos juntos, e ele tinha dois irmãos que serviam na Amazonas como missionário, trabalhando naquelas clínicas rodantes que a ADRA tinha naquele tempo na Amazônia. E ele contou que o irmão uma vez foi acordado de madrugada por um caçador que gritava desesperadamente, e quando ele abriu a porta do veículo para ver o que aquele indivíduo que gritava queria, ele observou que o braço do camarada estava todo dilacerado. Perguntou, o que aconteceu? Ele diz, olha, eu briguei com o tamanduá bandeira, o tamanduá pegou o meu braço, e para soltar eu tive que retalhar o tamanduá para poder sair dele. Aí ele falou, mas como é que foi isso aí? Você foi brigar com o tamanduá por quê? Não, porque nós estávamos caçando, o tamanduá pegou o meu cachorro. Eu fui livrar o cachorro das garras do tamanduá, e o tamanduá pegou o meu braço. Então, eu tive que retalhar no facão para que ele me soltasse. Aí, esse enfermeiro cuidou, deu os pontos necessários, etc., e deu para ele algumas ampolas e disse, olha, você aplica ou manda alguém te aplicar essas injeções praticamente de 12 em 12 horas.
E o rapaz foi embora para casa, o ferido, o caçador ferido. Não demorou 3 dias, ele volta à clínica rodante, com o braço todo já assim, inchado, cheio de pus. Mas ele perguntou: você não tomou injeção? Ele falou: não, eu apliquei no cachorro. O grande problema é esse. Quando a gente quer pegar a palavra de Deus e aplicar nos outros. O salmista, ele aplicou para ele. Ele não disse: os mandamentos são bons para você ou para você. Ele disse: além disso, se admoeste o teu servo. Ele jogou para ele. O grande ensinamento das Sagradas Escrituras é você pegar todo o poder da palavra de Deus e aplicar em você mesmo. Para você entender que esses ensinamentos é para o teu progresso espiritual, para o teu crescimento espiritual. E ele disse: quem é que pode discernir as suas próprias faltas? A gente fica realmente, muitas vezes, dizendo: eu não tenho falta nenhuma, mas quando a gente olha os mandamentos de Deus, a gente encontra um espelho que mostra a nossa necessidade, a nossa carência, a nossa situação. Ele diz: quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E nós temos muitas faltas ocultas que nós não percebemos. E ele diz: também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, e então serei irrepreensível. Então, a beleza desse mandamento é para causar em nós uma certeza que podemos nos tornar irrepreensíveis quando nós observamos a palavra de Deus. Não que deixemos de ser pecadores, porque todos nós somos pecadores, mas pelo menos reconhecemos as nossas faltas. O problema todo não é o indivíduo pecar, o problema todo é o indivíduo não reconhecer que pecou, porque se ele não reconhece, ele não vai a Jesus. Então, lembra do sol? Para ter vida, nós precisamos de Deus, física e espiritual. O sol é apenas uma figura de linguagem para nós entendermos que precisamos ir a Jesus para ter vida física, para ter vida espiritual e nos livrarmos de toda a culpa do pecado só através do sangue do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos purifica, é Ele que nos liberta, é Ele que nos cura, é através dele que nós temos a propiciação. Essa palavra é muito rica. Propiciatório significa cobertura. E a tampa, o propiciatório, estava lá em cima da arca. E dentro da arca tinha o quê? A lei de Moisés, a vara de Arão e também uma porção do maná. Então, quando ali no trono de Deus a lei diz: ó, Gustavo é pecador, a propiciação ali significa o sangue de Jesus que é propiciado, que é apresentado para fazer cobertura, para me livrar das consequências do pecado. Porque eu reconheci, fui admoestado e, consequentemente, ao discernir as minhas faltas, eu corro naquele que pode me libertar de toda a minha falta e do meu pecado. Então, no versículo de número 14, ele faz uma oração. Interessante a oração que ele faz. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Interessante que ele está falando da rocha. Quem era a rocha? Quem era a rocha? Vamos ver Salmo 78, 35, nos apresenta essa rocha. Salmo 78, e o verso de número 35. Diz assim: lembravam-se de que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Quem é o Redentor? Quem é o nosso Redentor? Quando os israelitas falavam da rocha, e essa rocha aqui é letra maiúscula, consequentemente está falando de Jesus, do Messias, daquele que haveria de redimir esse mundo, o Redentor de nossas vidas. Aquilo que aqui o salmista fala. Quem é que pode absolver das minhas faltas? Rocha. Esse que é Jesus Cristo, o meu Redentor. Obviamente, nós encontramos aqui nessa oração a seguinte declaração: ele entende que as palavras dos lábios dele e a meditação do coração, do raciocínio dele, era agradável diante de Deus, porque ele tinha uma rocha e, consequentemente, tinha um Redentor. A criação mostra para ele que existe um Deus, e a lei mostra para ele que ele tem um Redentor, um propiciador,
um Salvador, alguém que estava diretamente relacionado com a salvação. Por isso, eu citei lá Isaías 12, né? Isaías 12 diz claramente: bebereis água das fontes da salvação. E salvação tem nome: Jesus Cristo. Não há um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia diz claramente: salvação só no Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas muitas vezes dizem assim: pastor, mas o senhor está falando isso, a gente entende, o estudo é muito interessante, é muito bonito, mas um índio que nunca foi catequizado, que nunca ouviu falar de Deus, como é que fica a situação dele? E eu pergunto: será que todos os índios ignoram a existência de Deus? A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Existe o sermão mudo da natureza. E todos os índios sabem que existe um ser superior. Quando nós estudamos as deidades da divindade dos nossos índios brasileiros, nós encontramos que eles todos reconheciam que existia um Deus na vida deles. E Romanos explica isso um pouquinho. Vamos abrir lá o livro de Romanos. Aqui nós encontramos no capítulo 1. Diz assim: porque, Romanos 1, versículo 20. Note bem: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sem linguagem e sem palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Tem que ser muito desligado, totalmente desligado, para não perceber que a natureza é o sermão mudo de Deus. E diz mais: desde o princípio do mundo são percebidos por meio das coisas criadas. Ponto. Então ele diz: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém pode dizer que não conheceu a Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O Salmo 19 é um salmo da natureza, mas é um salmo principalmente da revelação de um Deus salvador, propiciador, de um Deus que está presente 24 horas, pregando para você no clarear do dia e no anoitecer, dizendo: eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Ou a gente se prostra diante deste reconhecimento, ou a gente quer desafiar Deus e anular todos os efeitos da sua existência. É um caminho que não é bom seguir. Não adianta querer colocar na consciência humana aquilo que o Espírito Santo já colocou como ponto fundamental. Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Faça um apelo. Estude mais o Salmo 19. Ao lê-lo, você vai encontrar o Espírito de Deus manifestando, e ele está do teu lado. E quando o sol nascer, saiba que é apenas um símbolo de que Deus existe e está disposto a te salvar. E assim como o sol é utilizado para purificar e para mudar muitas coisas, a lei de Deus também o é. Eu quero só lembrar uma coisa. Quando o meu filho nasceu, ele nasceu com uma enfermidade que eu não conhecia, chamada icterícia. Ele nasceu amarelinho. Nasceu amarelo e eu perguntei: mas o que houve aí, doutor? E eu me lembro do doutor Pedro, lá em Recife, do Hospital Adventista de Recife. Ele falou: pastor, fica tranquilo que a gente vai fazer o tratamento e o senhor vai ser chamado daqui a pouquinho para ver o que vai acontecer. Aí eu esperei um pouco, passou umas 2, 3 horas, ele falou: vem cá ver o teu menino. Aí me levou lá, tinha uma incubadora, em cima da incubadora, um tipo assim de um lustre com diversas lâmpadas fluorescentes, umas 6 ou 7 lâmpadas fluorescentes, em cima do bebê,
o bebê com uma máscarazinha de zorro, entendeu? Assim, de viradinho, de bruço. Eu falei, mas esse é o tratamento? Ele falou, esse é o tratamento. Eu falei, mas que tratamento é esse? Ele falou, pastor, é o seguinte, a icterícia é falta de vitamina D. Então, a criança nasce amarelinha. Então, o que estamos fazendo? A luz vai ativar na pele dessa criança a vitamina D, e a vitamina D vai entrar no fígado dele e vai eliminar a icterícia. Eu falei, mas é assim tão simples? Ele falou, é. A luz vai energizar a vitamina D. Aí eu fiquei fazendo um paralelo. Assim é na vida espiritual. A luz de Cristo, quando você está ali, icteriçado pelo pecado, amarelo pelo pecado, a luz de Cristo, ele te ilumina, ele vai estimular a vitamina da tua santidade, do reconhecimento da divindade, da necessidade que você tem de Cristo. E então essa luz vai te purificar e vai te tornar novamente são, sem nenhum restício de pecado. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Enquanto estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E eu e você precisamos dessa luz. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Creia nisso. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Ver a grande beleza da poesia bíblica, em que nós encontramos sempre ali declarado o teu amor, o teu interesse pela salvação dos teus filhos e o pacto de fidelidade que o Senhor tem de restaurar esta humanidade e ter um povo totalmente restaurado e santificado para viver contigo a eternidade. Obrigado porque teremos o privilégio de, na nova terra, na nova cidade, sermos iluminados pela tua glória e, durante toda a eternidade, recebermos essa luz poderosa que nos manterá livres do pecado e, consequentemente, cada vez mais felizes por estarmos na tua presença. Que a tua graça seja estendida a todos aqueles que estudaram conosco nesta oportunidade e que possam entender que, quando o raiar do dia ou no anoitecer acontecer, nós podemos contar e a tua palavra está presente em nossas vidas e o teu amor cada vez mais disposto a restaurar a todos aqueles que te buscam de todo o coração, verdadeiramente em espírito e em verdade. Que a tua graça seja conosco, perdoe as nossas faltas e que Jesus Cristo, que é a luz do mundo, nos ilumine individualmente, a fim de que possamos servi-lo de maneira adequada e de uma maneira sincera, hoje e sempre. Eu te peço, Senhor, essas bênçãos por aquele que é o nosso sacerdote, o nosso rei, o nosso amigo, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Olha, pastor, que maravilha esse estudo, viu? Confesso que valeu a pena esperar essas décadas aí para ouvi-lo novamente. Eu gostei da primeira vez e aprendi muito mais agora na segunda vez, viu? Amém. Olha, que Deus continue te abençoando. O senhor, a irmã Vânia, abençoe seu lar, sua família, viu? E o seu ministério de aposentado, né? Que trabalha toda a vida. Com toda a deficiência de sentido de saúde, mas Deus vai utilizando ainda a gente. Amém. Estou às ordens. Tá? E eu espero que você não demore a voltar, não, hein? Tá, quando você falar, a gente estaremos juntos. Tá ok, Tá depois bom? vamos agendar aí. Muito obrigado, pastor, por essa mensagem. Nada, realmente Deus te abençoou. Vocês, tá? Deus te abençoou Obrigado. E te inspirou nesse momento. E para você que nos assistiu até agora, viu? Desculpe, pode falar, pastor. Não, pode estar à vontade. E para você que esteve conosco e assistiu até agora, que Deus te abençoe. Que esse sol da justiça possa brilhar na tua vida, iluminar, fazer teus caminhos retos e puros. Que Deus te abençoe, uma boa noite e nos encontramos na semana que vem em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Um grande abraço a todos. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos.
Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.